Aí ela começa a vomitar um negócio verde, começa a girar a cabeça, aí pega o crucifixo, aí leva Peraí, a mão. peraí, eu não terminei a história. E ela é minha. Calma, rapaz. Só tô me colocando no lugar do leitor. Até porque essa tua história tá muito rápida aí, vou logo lhe dizendo. Tire logo esse quarto e inventa outra coisa. Cara, porque não é uma história acabada. Eu tô contando num fluxo aqui. As ideias estão pingando na minha cabeça, Jorge. Que nem as letrinhas do moto. Por que tu sempre faz isso, hein? Faz o quê, Isaac? Isso. Isso o quê? Porque tu sempre quer mudar minhas histórias. Tô lhe prestando uma assessoria. De graça. Eu não preciso de assessoria. Precisa. Não preciso. Precisa. Até porque hoje essa história é sua, agora amanhã, ó. Amanhã não. Eu gosto da história do Isaac, só tem um porém, né? É que tá meio batido. Depois do primeiro filme, todas as possessões são iguais, né? Era sobre isso que eu queria falar. Ah, sobre a história do Isaac? Não, sobre todas as histórias que você quer que a gente conte aqui na mesa. Murilo, qual parte do acordo você não entendeu? Alan, tu tem certeza que tu tá fazendo isso aí por nós? E o que te faz pensar que eu ia fazer tudo isso só por mim? Isso aí não é só dúvida do Murilo, não, viu? Ai. Ah, não, é? Não. Você sabe qual é a pergunta do milhão na mesa? Qual é a pergunta do milhão? Quem é o novo Alan? Eu sou o mesmo de sempre. O Alan de sempre, que eu conheço, era um escritor que me ligava uma vez por mês para juntar os amigos, beber e contar a história, né? Esse eu me lembro bem. E que Deus o tenha. Que deve estar no inferno. Amém. Porque depois desse, eu conheci um Alan que é celebridade, que vende livro a roda, enche o rabo de dinheiro. E pros amigos, ó. Carreira meteórica. 2 best-sellers. E tem esse Alan aqui na minha frente. Que não é o Alan escritor, não é o Alan celebridade, e me parece muito que agora é um Alan filantropo. Filantropo? Isso aqui não tem nada de filantropia, não, cara. Eu coloquei na mesa um trabalho pra gente fazer. Não tem nada a ver com caridade. Sim, mas no final as histórias todas serão suas. Mas eu vou pagar pelas histórias, Murilo. Cada um vai receber e as melhores vão entrar pro livro. Sim, mas você vai publicar, não vai? Isso, as melhores. O que a gente tá querendo saber é quanto à autoria, Alan. Todo mundo vai estar lá. Eu vou ser o organizador de uma antologia, entendeu? Eu tô aqui pensando quanto tu tá desesperado. Como assim desesperado? Você sabe. A gente sabe. Eu já tinha concordado em participar, então... Você não tinha concordado em nada, porque ninguém concordou em nada contigo. Tu assinou alguma coisa, Isaac? Porque são os três, não os três? Não, é os três. A gente combinou um negócio. Peraí, deixa ele falar. Fala aí, Alan. Tá bom, vocês venceram. Eu preciso de um best-seller, ok? Só que eu não tô desesperado. Então fala aí, vai. Bom, queiram vocês ou não, o nome Alan Werner ainda vende bastante livros, viu? E por isso eu viajei o mundo todo à procura de contos fantásticos para colocar nessa minha antologia, mas desde sempre tudo que eu precisava fazer era enxergar o que eu tinha bem embaixo do nariz. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Alan Werner quer fazer um livro com autores e quer que seja o seu best-seller. Não é isso. Eu tô, na verdade, colocando uma história no centro para poder costurar os contos. Sim. E no final você quer ser o autor de tudo, né? Eu já falei para vocês que o nome de vocês vai estar lá. Vai ser tipo um registro aqui da nossa confraria, só que em forma de romance. Mas eu não vou querer isso de boca, não. Vai ter que ser tudo aqui, ó. Registrado. Se a gente vai ser responsável pelo teu sucesso, tem que enrolar dinheiro. A Editora Horizontes fez um ótimo adiantamento. Eles querem porque querem o best-seller, mas para isso tem que ter as histórias, né? Tá. Eu quero saber se eu posso confiar no novo Alan, né? E eu quero saber se vocês podem confiar em mim. Tá bom. Eu sou o novo Alan. Sim. Pode ser assim, Sim, então? Ok. E vocês? Vocês são o quê? Os meus velhos amigos de sempre, é isso? Não é? Você, por exemplo, Murilo. Segundo me consta, seu pai ainda deve estar ameaçando você de tirar a sua mesada, né?
Se bem que eu acho que você gasta ela toda com aqueles filminhos trash que você realiza. Exploitation. Exploitation. E você tá rindo de quê, Jorge? Não é tu, desempregado? Ah, não, desculpa, você na verdade faz bicos, né? O velho Alan de volta, né? Passando as coisas na cara. E lógico a gente tem o nosso querido Isaac, né, Isaac? Há um tempinho já tentando fazer aquele projeto de ciências da faculdade funcionar, como é que é o nome? Realidade virtual. Realidade virtual, uma coisa que ele acabou colocando 5 anos da vida dele. Pelo visto, cada um de vocês aqui tem muito a ganhar com os acordos, né? Olha só, você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a coisa mais importante da minha vida. Quando eu criei essa confraria, pensei nisso aqui, ó, como um símbolo de confiança. Cada um trocando energia, se ajudando. Pode parecer uma coisa meio besta, mas pra mim é trabalho em equipe. Alguém tem alguma dúvida? Tá certo, então. Vamos recomeçar? Faça uma pergunta. Faça uma pergunta. Não entendi. Repita. 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 Por favor, repita. Não entendi. Não entendi. Repita. Eu não sei porque eu tô gravando isso. Depois tu apaga e não mostra pra ninguém. Tá voltando. É como se tudo voltasse de uma vez aí. Tudo que virou cicatriz volta a doer.
Às vezes eu acho que tudo que eu passei foi só um pesadelo. Mas é real. Eu tenho medo. Mas a gente ainda vai se ver. Ver. Deu pau? É, não sei, tá travando aqui, não consigo fazer voltar. Vai gravar porque isso a gente pode escrever. Ah, por quê? Posso eu ser o escritor da mesa? É, mas eu sou escritor também. Murilo faz roteiro. Isaac faz aí ninguém. Tá certo, tá certo. Só que olha só, livro e roteiro são coisas diferentes, tá? E eu preciso também da gravação de vocês aqui pra fazer a transcrição depois. Eu tô sentindo algum clima de desconfiança, é? Tá. Eu não entendo qual o problema da gente gravar. Eu vou explicar qual é o problema. Isso aqui é uma reunião de negócios. Exatamente. Não é simplesmente um encontro de amigos. Pelo menos não é como das outras vezes que a gente se encontrava. Ô, Murilo, você quer me dar um voto de confiança? Eu já falo. Só um pouquinho, gente, que esse aqui eu vou ter que atender, tá? Só um segundinho que eu... Alguém sabe quanto é que o Alan ganha em cada livro? Nos bons tempos, era muita grana, com certeza. Não, o cara quer ajudar, pô. Eu não sinto nenhuma energia vindo dele, querendo nos prejudicar. Eu não entendo por que tanta dificuldade. Tu sente o quê, Isaac? Que negócio de energia é esse? Lá vem tuas frescuras, ser sensitivo. Eu conheço o Alan. É. Eu conheço o Alan há mais tempo que vocês, ok? Eu sempre achei que aquela posezinha dele de guru fosse pra vender livro. Olha aqui, eu fiz exatamente como você disse. Não, é a porcaria do gravador aqui. O celular começou a dar problema agora. Não, quanto a isso, fica tranquilo. Eles não desconfiam de nada. Esse é o mantra. Eles contam, você grava. Mas pra que gravar, Alex? Eu posso só transcrever se eu quiser. A inspiração precisa ser arrancada, Alan. Com um gravador. Posso continuar? Eu não sei como é que isso vai funcionar. As histórias serão suas, não deles. Ah, mas não tem cabimento. Como é que eu vou propor isso pra eles? No dia seguinte, ninguém vai se lembrar de nada do que foi contado na mesa. Nem você. Nem eu. Você só precisa gravar. O aparelho faz parte do processo. Não sei não, Alex. Eles são meus amigos. Eu sei. Mas eu também sei que não é hora de você enfrentar dilemas. E se tivesse outra alternativa, sei lá? Você já notou que o livre-arbítrio que o Deus cristão ofereceu ao homem é apenas uma falsa liberdade? Como assim? Você só tem duas escolhas. Não trair seus amigos ou ter sua carreira de volta. Tá, eu não posso ter as duas coisas, não. Claro que não. Como eu já disse, você é livre para escolher entre uma coisa ou outra. Não há um terceiro caminho. O resultado da sua escolha será sempre direcionado. Essa é a falsa liberdade. Ah, mas se eu quiser, então eu posso desistir de tudo e voltar a escrever, sei lá. Não se iluda, Alan. Não se iluda. Você quer sua carreira de volta, fama, sucesso. Para isso, você vai ter que passar por cima de alguns princípios. Se é que você tem algum. Eu conheço você melhor do que os seus próprios amigos, Alan. Bom, faz tempo que a gente não se vê. Eles vão achar que eu saí da confraria. Toque no assunto que une qualquer parceria. Dinheiro. Quando eles concordarem com a proposta, o pacto fará o resto.
como é que eu vou saber se funcionou? Você saberá. Você saberá. Vamos? Pra onde? Nós precisamos preparar Preparar o quê? o seu corpo. Eu não entendo. Eu não entendo qual é o problema, porque a gente sempre se encontrou pra contar histórias. Por que seria diferente hoje? É diferente, sim. Vocês não perceberam que tá faltando uma pessoa aqui na mesa. Ah, eu percebi, né? Eles não tinham acabado. E justamente alguém que poderia dizer alguma coisa sobre esse novo Alan, entendeu? Oh, eu confio nele. Eu também quero confiar, Isaac. Não sei não. Mas se a função da gente aqui é salvar a nossa celebridade de um futuro fracasso, eu não vou entregar tudo de mão beijada, não. Vamos pegar de mão beijada. Só se desculpem, eu tive que atender e ainda por cima tá... Como é que eu consegui fazer funcionar? Interrompeu bem a sua história, né, Isaac? Não, tudo bem. Vamos lá então. Pode continuar. Não, deixa pra lá. Eu deixo pra lá. Como assim? Não, eu conto depois. Eu prefiro que a gente volte e Mas aí tá eu tudo possa bem. contar do início de novo, sem nenhum tipo. Ah, pelo amor de Deus, eu não vou ouvir tua história do começo, não. Já saco. Mas eu vou ouvir a tua, não vou? Por quê? Você não conta? Não, peraí. Ele tá certo. Vamos concordar com ele aqui. O clima acabou quebrando na história. Quebrando totalmente. Ninguém mais tem uma história? Eu tenho uma. Eu não fujo. Até porque, vendo isso aqui, eu me lembrei de uma coisa muito boa, de uma história muito boa minha. Que bom, né? Eu achei que até a quinta garrafa só ia sair putaria. Eu vejo algo escuro, sabe? Obscuro. Apertado. Minha história, ela vem de dentro, sabe? Vem do íntimo. Não. Não. Vem de dentro de um porta-malas. Pega nos braços. Bora. Vamos correr com isso pra não dar na vista, vai. E tô esquecendo. Liga pra ele e diz que a gente já acabou por aqui e manda ele adiantar o serviço lá. Cara, deu merda. Tô mandando a gente parar. Calma, velho. Isso não é blitz. Eles vão querer só grana. Segura a onda, boca fechada e só isso. Boa noite, cidadão. Boa noite. O senhor poderia me passar sua habilitação e documento do veículo? Sim, senhor. Tá aqui. Ok, aguarde um minuto. Caralho, e agora? Calma, ele não desconfia de nada. Não fica com essa cara de cagão não, porra. Fica frio e age normal. Esse documento aqui tá vencido. O senhor não tem um mais atual? Um momento. Aqui está. Eu confundi. Esse aqui tá correto. Eu queria ver triângulo, step, macaco. Dá pra abrir esse porta-mala aqui? Borges, vamos embora. O que houve? Uma ocorrência na Norte. Só tem gente na área. Ok. Os senhores estão liberados. Tenham uma boa noite. Obrigado, policial. Boa noite e bom trabalho. Porra, cara. A gente quase cai. Já tava preparado pro pior. Relaxa, pô. Disse a você que só precisava manter a calma. Queria ver o que tu ia fazer se eles descobrissem sair da mala.
Porra, que demora pra cavar um buraco, porra. Vamos acelerar isso aqui. Vai. Ajuda aqui. Pega no braço. Pega o documento dele. E aí? Caralho. Esse aí tá fudido mesmo, hein? Parabéns. Bora. Vai. Por toda a eternidade? Presa no próprio corpo. Eu achei a mulher da história de Isaac mais interessante. Presta atenção, imagina você ver os vermes comendo teu próprio corpo, porra. Você já leu alguma coisa sobre os zumbis lá do Haiti? Você sabe que eu gosto de zumbi, mas isso que eu falei não tem nada a ver com zumbi. Não, Jorge, não, tudo bem, mas a questão é a seguinte, que é uma história interessante, é a história que deu origem a todas as lendas de zumbi. Um feiticeiro acabou aprisionando a alma de uma vítima, fazendo com que ela vagasse por toda a eternidade entre a vida e a morte. Isso aí que é a história de zumbi. Isso daria um bom filme. Já tem um filme sobre isso. Presta atenção, isso aqui que eu falei, bem escrito, rende uma história boa, pô. Ô, Alan, tu não é o Lovecraft brasileiro nessa merda. Então publica isso aí, pô. Não, do jeito como ele fez assim, meio em primeira pessoa, né, narração em primeira pessoa, ficava bem Lovecraft claro. mesmo. Mas eu acho visualmente mais interessante se você mostrasse o ponto de vista do espectador. Jorge, peraí, sem mostrar a narração, entendeu? Isso num filme. Presta atenção. Os olhos do morto são os olhos do leitor. O lance aqui é trazer a maldição pra quem tá lendo. Peraí. É maldição ou é castigo? Isso não é relevante, Isaac. Primeiro, eu não tenho que explicar nada pra tu não, rapaz. Não é relevante? Não é da tua conta, tu faz melhor. É claro que é relevante, pô. Senão o leitor não vai ter o menor interesse em seguir a personagem, entendeu? Não vai ter interesse. O que foi? Não, eu acho que se eu reiniciar, eu consigo fazer ele voltar. A gente tá aí. Deixa eu ver. Não, mas eu te ajudo. Presta atenção, escute. Murilo? Escute. Ô, Murilo. Eu acho que eu vi um filme seu, cara. Tem umas fotos, uma coisa assim. Tá vendo filme pornô agora? Era mesmo. Peraí. É o da troca de casais. Isso. Aquele cara que tem uma coleção de fotos. Isso, esse aí. Bem engraçado, assim, bem engraçado. Até parece que a história era sua. Como assim a história não era dele? O Isaac aí me deu a ideia original e eu fiz o filme. Pronto. Que você mudou tudo. Sim, você combinou o quê? Me passar a ideia. O filme é meu, acabou-se. Eu sabia que por baixo de toda aquela tranqueira tinha que ter uma história boa. Que morgação. Eu gosto de foto. Pronto. De fotografia. E sempre me fascinou o fato de algumas pessoas acreditarem que uma foto pode roubar a sua alma. E aí elas desenvolvem um tipo de medo, uma fobia. Tem até um nome pra isso, sabe? Selfobia. Pode ser, quase. Mas é que quando elas olham pra imagem, elas não se reconhecem na fotografia. Elas veem a imagem de uma outra pessoa ou de um espírito. Entendeu? Eu confesso que eu sempre fui fascinado por fotografias porque eu acho que elas guardam mais do que uma simples imagem.
São fotos do centro? Sim. E essa daqui é a que eu mais gosto. Ela tem uma nitidez incrível e dá pra ver todos os detalhes, ó. Achava que você só colecionava livros velhos. Pois é. Depois me deu vontade de juntar umas fotos também. Pensei que eu era tua nova mania. Você acredita que eu roubei essas fotos da casa do vô? Essa foto aqui maior é do escritório dele. Ele era um advogado famoso, bem conhecido, e esse era o escritório. Esse casarão não existe mais. O curioso é que essa foto era a única que estava rasgada. Será que eu vou ter que espalhar fotos minhas pela casa pra chamar a tua atenção? Eu espero que você, Sebastião, não se importe de eu fazer uma galeria com a memória dele. Essas tentativas de te levar pra cama me deixou com fome. Vamos na padaria, comer uma pizza. Não posso. Eu tenho muita coisa pra fazer. A Joana chega no sábado e você sabe muito bem, conhece muito bem ela. Mas não se preocupe, porque no mês que vem ela vai passar 15 dias inteiros fora. Você não acha que ela tá viajando muito, não? Se fosse você, eu abri o olho. Vai comer pizza, vai. Pizza. Eu não tô brincando. Você precisa ver isso. Lembra aquela foto que eu mostrei? Isso. A foto que eu mostrei pra você ontem. Pois é, o que eu tô querendo dizer é que a porra da foto tá diferente. Eu já vi essa porra mais de 1000 vezes. Eu conheço cada tijolo, cada janela, cada pessoa. Lembra aquelas 3 pessoas? Não ria, droga. Eu tô falando sério. Eu não consigo voltar pro apartamento. Eu tô com medo. Medo!
Como? O que é que tá acontecendo com o vô? Não, calma, calma. Calma que eu tô indo pra aí. Mataram ele. Calma, vó. Mataram. É meu filho mesmo, Paulo. Tá certo. Meu Deus. Meu filho, Tá bom. a cabeça. Meu filho mesmo, por favor. Tchau. Gostei não. Achei uma merda. Prefiro a história do Murilo. Eu até achei interessante o enredo, assim, mas já tá no filme dele, né? Então não dá, Mas isso né? não é problema, porque eu posso ceder os direitos pra você. Se o livro do Alan fizer sucesso, eu posso relançar o meu filme com os dizeres baseado no best-seller de Alan Werner. Tá tudo bem? Tá tudo bem, Isaac. É calor. Calor. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O pacto implica trazer para este mundo uma entidade muito antiga, talvez a mais velha e a mais traiçoeira do que qualquer outra que eu já tenha estudado. Por isso, nós precisamos tomar alguns cuidados, principalmente você, quando terminar o trabalho. Como é que eu vou saber se deu certo? Isso aqui será a sua confirmação. Confirmação? As etapas da invocação. Sinais. Não se preocupe. Eu vou monitorar todos os seus passos, tudo. Tem mais uma coisa. A entidade precisará de um corpo. Meu corpo? Não. De alguém próximo. Isso aqui fará a confirmação. Talvez ela queira lhe cobrar um favor. Só agora que você me avisa. Quando receber a confirmação, você tem que me avisar imediatamente, Alan. Não demore. Ela me tirou dúvida. Esses círculos aí na mão, somos nós, né? E esse olho aí no centro seria você? Pela cara dele, eu acho que esse olho aí é a situação dele no mercado editorial. Eu quero continuar minha história. Pode gravar. Ele não tá andando aqui. Pronto. Tá gravando. É sorte. Alan Werner, salvo pelos deuses literários.
Oi, dona Bárbara. Tá esperando alguém, Alan? Não. Já que tu é o mais novo, Isaac, vai abrir a porta. Toda vez já. Vai. Na volta vai trazer cerveja, viu? Essa história de Isaac essa história você não vai pra muita assim. Merda, eu pensei que era meia-noite, são 10 horas ainda. Deve ser a bebida. Cavalheiros? Porra! Agora sim a velha turma tá toda reunida. Melhor surpresa da noite, né, Alan? Garanto que ele tá tão surpreso quanto vocês.